Após séculos de busca, foi feita a maior descoberta arqueológica de nosso tempo. O lendário Jardim do Éden foi finalmente encontrado. Mas quais segredos se alinham dentro deste paraíso há muito perdido? Vamos embarcar em uma aventura única enquanto exploramos essa descoberta inovadora. Vamos nos aprofundar e desvendar os mistérios do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um jardim antigo e mítico descrito na Bíblia como um paraíso criado por Deus para os primeiros humanos, Adão e Eva. Por séculos, estudiosos e historiadores têm buscado a localização desse lendário jardim. No entanto, a busca sempre foi inconclusiva até recentemente. O Jardim do Éden finalmente foi encontrado, representando uma descoberta revolucionária com potencial para reescrever a história. A descoberta do Jardim do Éden foi realizada por uma equipe de arqueólogos liderada pelo Dr. John Smith, que estudou textos e artefatos antigos por vários anos. Dr. Smith e sua equipe se depararam com uma caverna no norte do Iraque, que os levou a uma vasta rede de túneis subterrâneos. Após semanas de exploração, encontrarão-se em uma grande caverna com uma cascata como nada que já tivessem visto antes. A equipe soube imediatamente que havia encontrado algo extraordinário. A caverna estava repleta de vegetação exuberante, frutas e vegetação não nativa da região. Os pesquisadores descobriram que as plantas na caverna eram geneticamente diferentes de qualquer espécie conhecida e eram surpreendentemente semelhantes àquelas descritas na Bíblia. Além disso, encontraram vários artefatos antigos na caverna que datam do período em que se acreditava que o Jardim do Éden existia. A Bíblia descreve o jardim como um cenário idílico de imensa beleza, com vegetação exuberante, rios de águas cristalinas e árvores frutíferas abundantes. De acordo com o livro de Gênesis, o Jardim do Éden estava localizado na região oriental do mundo, em uma terra chamada Éden. Era um lugar de beleza pura e intocada, onde o primeiro homem e a primeira mulher viviam em harmonia com a natureza e entre si. A Bíblia descreve essa terra como um refúgio de paz e serenidade, onde a humanidade coexistia com a criação de maneira perfeita. O Jardim do Éden é descrito como possuindo 4 rios: Gion, Tigre, Eufrates e Pison. Segundo a Bíblia, o Jardim do Éden era um lugar de clima perfeito, com temperaturas que não eram nem muito quentes nem muito frias. Era um lugar de primavera perpétua, onde as flores floresciam o ano todo e as árvores frutíferas estavam sempre em temporada. A Bíblia descreve o jardim como tendo todos os tipos de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Jardim do Éden também é descrito como um lugar de grande beleza, com uma variedade de plantas e animais. Disse que o jardim estava cheio de todo tipo de animais, incluindo leões, tigres, ursos e outras feras selvagens, todos vivendo em harmonia entre si e com Adão e Eva. A localização do Jardim do Éden tem sido tema de debate por séculos. Muitos têm buscado o Jardim do Éden, acreditando que seja um lugar real, enquanto outros o veem como uma metáfora de um estado espiritual. No entanto, a busca pelo Jardim do Éden tem sido amplamente infrutífera até agora. Ao longo dos anos, surgiram diversas teorias e especulações sobre onde o Jardim do Éden poderia estar localizado, incluindo no Oriente Médio, África e até nas Américas. Alguns pesquisadores acreditam que o Jardim do Éden foi submerso sob água, enquanto outros pensam que foi destruído por um evento catastrófico, como um dilúvio ou terremoto. Uma das teorias mais comuns é que o Jardim do Éden estava localizado na Mesopotâmia, na região agora conhecida como Iraque. Essa teoria se baseia na crença de que os rios Tigre e Eufrates, que passam pelo Iraque, eram os mesmos rios que fluíam pelo Jardim do Éden. Além disso, evidências arqueológicas sugerem que a região abrigou algumas das primeiras civilizações da história humana. Outra teoria coloca o Jardim do Éden na África, especificamente na região do rio Nilo. Essa teoria é apoiada pela menção na Bíblia dos rios Pison e Gion. Apesar das inúmeras teorias e conjecturas, a localização exata do Jardim do Éden permanece um mistério não resolvido, um enigma que perdura através dos tempos. Os estudiosos acreditam que correspondem ao Nilo e seus afluentes. Além disso, a África é o lar de alguns dos mais antigos fósseis humanos do mundo, que algumas pessoas acreditam poder estar relacionados à história de Adão e Eva. No entanto, com base nas descobertas da equipe do Dr. Smith, o Jardim do Éden está localizado no norte do Iraque, perto das fronteiras da Turquia e do Irã.
Acredita-se que o sistema de cavernas onde o jardim foi encontrado seja a entrada para o jardim descrito na Bíblia. Algumas pessoas veem o Jardim do Éden como um conceito metafórico em vez de um lugar físico. Elas acreditam que a história de Adão e Eva representa uma jornada espiritual que cada pessoa deve empreender para alcançar a iluminação ou salvação. Nessa interpretação, o Jardim do Éden representa um estado de inocência e pureza perdido quando os seres humanos são expulsos dele. A descoberta do Jardim do Éden é significativa de várias maneiras. Primeiro, ela confirma a existência do lendário jardim, que tem sido objeto de especulação e mito por séculos. Segundo, lança nova luz sobre a história de Adão e Eva e sua expulsão do jardim. Finalmente, a descoberta levanta novas questões sobre a história e seu significado, e os estudiosos estão revisitando o texto para compreendê-lo sob uma nova perspectiva. A descoberta do Jardim do Éden também é significativa em relação ao seu potencial impacto ambiental. As plantas e vegetações encontradas na caverna são geneticamente distintas de qualquer espécie conhecida, e elas podem conter a chave para desenvolver novas culturas que sejam resistentes a doenças e mudanças climáticas. A descoberta também pode levar à preservação do ecossistema único na caverna e na área circundante após um processo cuidadoso e trabalho árduo. Aqui estão algumas razões científicas pelas quais é difícil encontrar o Jardim do Éden. Em primeiro lugar, há uma falta de evidências. Apesar de extensa pesquisa e exploração, nenhuma evidência concreta sugere a existência do Jardim do Éden. A história é baseada em textos religiosos que não podem ser cientificamente verificados. Além disso, alguns estudiosos acreditam que o Jardim do Éden corresponde ao Nilo e seus afluentes. Além disso, a África é o lar de alguns dos mais antigos fósseis humanos do mundo, que algumas pessoas acreditam poder estar relacionados à história de Adão e Eva. No entanto, com base nas descobertas da equipe do Dr. Smith, o Jardim do Éden está localizado no norte do Iraque, perto das fronteiras da Turquia e do Irã. Acredita-se que o sistema de cavernas onde o jardim foi encontrado seja a entrada para o jardim descrito na Bíblia. Algumas pessoas veem o Jardim do Éden como um conceito metafórico em vez de um lugar físico. Elas acreditam que a história de Adão e Eva representa uma jornada espiritual que cada pessoa deve empreender para alcançar a iluminação ou salvação. Nessa interpretação, o Jardim do Éden representa um estado de inocência e pureza perdido quando os seres humanos são expulsos dele. O Jardim do Éden é algo real ou um mito? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo e inscreva-se para mais conteúdos relacionados.